Olá, hoje vamos trabalhar a produção de sites web. Sabe construir um site? Qual é o programa que utilizaria se resolvesse desenvolver um website? Sabe criar menus e interações com os seus clientes? A internet é muitas vezes utilizada como uma ferramenta de comunicação para gerar negócio e vendas. No entanto, é preciso lembrar que no mundo virtual de uma empresa não há nenhum contacto pessoal com o cliente. Portanto, qualquer recurso que possa despertar a atenção do visitante do website é de extrema importância. Um dos aspectos que pode ter grande influência sobre o visitante refere-se às cores que são utilizadas no website. Porém, como criar uma combinação harmoniosa de cores, garantindo que o site ou a imagem tenha um visual apelativo? Como as palavras, as cores são uma importante forma de expressão. Diversos estudos mostram o efeito das cores de um ponto de vista da psicologia. Diferentes tons podem acalmar, animar uma pessoa, gerando diversas sensações poderosas. Esta é uma das primeiras lições a ter em mente, é que no processo de seleção de cores para uma página, um website, uma imagem, não deve ser influenciado pelas suas próprias preferências pessoais. A propósito dos tons utilizados no site, imagem, o objetivo é atrair os utilizadores, uma vez que o sucesso do resultado dependerá do número de visitas. Cada site, cada imagem tem um objetivo único. Por exemplo, a meta principal de um site de uma organização não governamental é, geralmente, fazer com que o visitante clique num link para fazer uma doação, o que exige que este botão tenha uma cor de destaque. Especialistas recomendam utilizar uma cor diferente para despertar a atenção do leitor para a informação importante. Porém, um uso excessivo deste recurso pode acabar por transformar o site num arco-íris. Antes de definir as cores, é preciso pensar no público-alvo. Quais é que são as preferências da faixa etária do público-alvo do site que está a desenvolver? Um site sobre automóveis, por exemplo, se for voltado para um público masculino, deve ter cores fortes, transmitindo a ideia de poder, dinamismo e inovação. A escolha das cores de um site, imagem, pode ser influenciada também pela localização do público-alvo. Se a sua audiência estiver espalhada pelo mundo, é importante considerar fatores culturais que podem influenciar a escolha de determinados tons, pois estas têm significados inerentes de cada país. As cores estão em todo lugar e somos influenciados por elas a todo instante, através da visão e dos seus efeitos psicológicos. Por isso, encontrar as combinações de cores perfeitas no website é fundamental para garantir o sucesso dos interfaces, pois transmitem sensações, ideias e significados capazes de acalmar, excitar, estimular ações ou mesmo emocionar os visitantes de um site. Mesmo que não seja um especialista em web, é importante saber alguns conceitos sobre grupos de cores. Este conhecimento irá permitir gerar certas emoções nos visitantes, sem utilização de textos. Basicamente, há 3 cores associadas às emoções. Cores quentes, como o vermelho, o amarelo, o laranja, provocam entusiasmo. Cores frias, como o azul, o verde, o roxo, faz com que as pessoas se acalmem, transmitindo uma ideia de tranquilidade. Depois temos as cores neutras. Como o próprio termo sugere, estas cores, como o cinza ou o castanho, não geram muitas emoções nas pessoas. Para que os textos fiquem bem legíveis, escolha cores contrastantes com o fundo e o texto e o conteúdo textual. Utilize uma quantidade mínima de cores diferentes. Caso contrário, o seu site poderá ficar muito fantasiado. Para o visual não ficar pouco atrativo, utilize os detalhes, como sublinhados, botões, por exemplo. Se a sua intenção é atrair o olhar do utilizador para uma determinada área,
Utilize cores intensas, mas cuidado! Se várias áreas ficarem muito destacadas, o utilizador ficará perdido, sem saber para onde olhar. E essa técnica vai perder o seu efeito. Inspire-se na natureza. Pode encontrar fantásticas combinações de cores. Encontrar exemplos de sites fantásticos com combinações de cores excepcionais é algo normal hoje em dia, já que muitos utilizam efeitos psicológicos das cores para transmitir alguma sensação ou alguma ideia. Através dos exemplos a seguir apresentados, encontra layouts que utilizam as cores de maneira correta, provocando assim que, para conseguir o resultado desejado, não é preciso usar um arco-íris, mas sim uma combinação perfeita. Quando estamos a construir um site, é normal o recurso a imagens. Sempre que possível, crie as suas próprias imagens, tire as suas próprias fotografias. Quando isso não for possível, saiba que dispõe de sites que lhe oferecem de modo gratuito um conjunto de imagens para uso livre. Não use nunca imagens sobre as quais não possui os direitos de utilização. Temos aqui alguns exemplos de links para sites que disponibilizam imagens de forma gratuita. Cuidado com os retoques posteriores que dá no Photoshop, por exemplo. Tenho aqui o caso 1. Este caso é sombrio. Ao mudar a posição do braço do senhor, esqueceram de tirar a mão, além de deixar o corpo numa posição estranha. No caso 2, retirou-se muito da cintura da moça que é apresentada e nota-se a avaliar pelas linhas da madeira, no fundo, do mar. No caso 3, no caso 3, que é o do mar, é que se encontra a linha do mar. Na do meio encontra-se a linha da madeira, que nota-se que está retocado. Quando se entra num site, faz-se logo um primeiro julgamento. Quando a página é carregada, formulamos uma ideia do bom ou do mau, bonito ou feio, seguro ou perigoso. Estes importantes impactos iniciais que se têm sobre um produto mediante a sua aparência funcionam de modo automático e veloz, ou seja, antes de qualquer raciocínio prévio, é que constitui a nossa primeira vista. É importante fazer com que a primeira impressão seja positiva, fazendo com que as pessoas se sintam bem. É claro que tudo isto está relacionado com a cultura de cada um. Por isso é importante conhecer o público-alvo do site que se está a desenvolver. Caso contrário, poderá ter reações adversas. É importante nesta fase a experiência dos utilizadores, pois diz respeito sobre como as coisas funcionam e como as utilizamos. As interfaces precisam de ser simples, intuitíveis e fáceis de utilizar, pois a confusão e a frustração levam a emoções negativas. A diversão, facilidade de uso e eficácia são características imprescindíveis das emoções positivas. Por que é que as pessoas gostam mais de determinados sites e menos de outros? O segredo dos sites está no design emocional. Para criar um bom site, é importante uma boa usabilidade, boas imagens, ótimas combinações de cores e tipografia, escrever textos interessantes e acompanhar as últimas tendências do web design. Entretanto, impressionar os utilizadores, fazendo com que eles retornem, não é uma tarefa nada simples. O utilizador irá avaliar a mensagem que o site transmite, relacionando com os seus valores socioculturais. Como é que podemos aplicar emoção no website? Invocar a surpresa? Fazer algo inesperado? A expectativa? Dizer algo interessante antes do seu lançamento? A exclusividade? Sugerir algo exclusivo para os utilizadores? Personalidade? É um meio que utilizamos para transmitir humor, empatia aos utilizadores. Para captar a atenção dos utilizadores, é importante, como já foi dito, conhecer o público-alvo, compreender as vontades da audiência antes de qualquer outra ação. Coloque-se no lugar do seu público-alvo. Quais as leituras ou atividades gostaria de fazer?
Por outro lado, é importante criar ecrãs funcionais, fornecer interfaces funcionais e atrativas. Um ecrã atrativo, bonito e funcional convida o utilizador a iniciar a viagem pelo seu site. Crie uma navegação fácil e consistente entre os capítulos, páginas, textos, o que quiser dentro do seu website. Ofereça um suporte à comunicação. Muitos dos utilizadores são também utilizadores das redes sociais e estão habituados a uma resposta imediata em tempo real. Ofereça suporte por e-mail e chat. Constitui um estímulo à participação dos formandos ou dos público-alvo. Se não houver nenhum feedback, os utilizadores irão sentir-se isolados, sem forma de contactar. A efetividade do suporte oferecido afeta a qualidade da experiência oferecida. No que respeita aos conteúdos, é importante que estes sejam relevantes para o utilizador. A relevância é de longe o elemento mais reportado como motivador quando alguém navega na web. Quando o conteúdo está carregado de significado, os participantes tendem a interessar-se por voltar a visitar. Os conteúdos devem ser sucintos, lógicos e claramente divididos por cores, gráficos, espaços, etc. Não se esqueça de utilizar uma linguagem simples, porque a utilização de uma linguagem complexa afasta os utilizadores, torna mais difícil e demorada. Uma linguagem demasiado formal poderá aborrecer e afastar os utilizadores. Uma linguagem efetiva deve possuir um estilo informal e amigo. A linguagem é uma forma de criar laços com os utilizadores. As tecnologias online incluem também gráficos, animações, vídeos e sons. Quando usados de forma efetiva, podem facilitar, agarrar os utilizadores, mas é importante ter atenção à forma de utilizar estes elementos. Incentive os utilizadores a interagirem no site. Os melhores sites fornecem aos utilizadores oportunidades de usar conteúdos em situações reais e voltar a visitar o site. Este é um exemplo de uma grelha que poderá ser utilizada para a avaliação de sites, onde se avalia a interface, o conteúdo, as funcionalidades, a informação, a organização, os serviços e a classificação. Na construção de um site, como em qualquer outro projeto, segue-se o ciclo genérico do levantamento de informação, a definição da arquitetura, o planeamento de layout, a produção, implementação, revisão e testes de controle. O levantamento de informação é feito através da participação de pelo menos um membro de cada equipa envolvida no desenvolvimento nas reuniões de início do projeto. É importante estar as várias pessoas que vão desenvolver o site e o cliente final para o qual o site vai ser desenvolvido. Se as pessoas são de diferentes áreas e estão no mesmo grupo para desenvolver o site, têm capacidades diferentes para captar diferentes detalhes. E é importante que se obtenha o maior número de dados possíveis para a elaboração do website. É quase um dogma a necessidade de conhecer tudo o que o projeto contemplará antes de começar. É necessário que o coordenador deste projeto exerça grande força para identificar com o cliente o que é que ele deseja, quais são as principais páginas, os principais módulos e os respectivos conteúdos. Na prática, é uma coisa, às vezes, diferente da teoria, porque muitas vezes o coordenador do projeto tenta, mas não consegue obter todas as informações. Depois da reunião, é sempre muito importante redigir o e-mail, confirmar o atendimento, confirmar o levantamento dos requisitos, o levantamento das informações, enviar o e-mail e pedir para preencher as lacunas com outras sugestões. E fica registado o pedido do utilizador, do cliente. Na reunião inicial, deve saber onde é que se vai encontrar mais informação, acesso a outros materiais e as pessoas, por exemplo, que poderão ser necessárias para uma futura entrevista. Deve-se procurar extrair do cliente alguns detalhes e vontades que estão implícitas.
É importante identificar o público-alvo, os objetivos, o prazo, a liberdade para a criação, a equipa, as páginas, áreas e sub-áreas que são pretendidas. Numa segunda fase do desenvolvimento de um site, é importante definir a arquitetura da informação. Ou seja, reúne-se tudo o que foi possível obter na primeira fase e pensa-se sobre a melhor forma de organizar. É uma fase de reflexão. E todos os elementos devem estar parcialmente ou totalmente relacionados. Deve-se procurar ter em mente as informações que foram transmitidas, informações sobre a organização mais importante, da categorização e a ideia do fluxo de navegação. Na terceira fase, planeamento de layout, é o planeamento da interface, do aspecto. É um trabalho conjunto do coordenador de projeto e dos designers que estão responsáveis pelo aspecto do site. Devem ser realizados drafts, ou seja, um exemplo, uma coisa ainda em bruto, uma solução ainda em bruto, submetidos para a avaliação do cliente, para se avançar com a produção. É nesta fase que o conceito do planeamento que foi planeado é definido de forma gráfica. Conceitos de cores, movimentos, traços, estilos, formas e brilhos serão para despertar sensações, desejos, interesses, animações e atrações. Na quarta fase, a fase da produção, propriamente dita, corresponde à construção do site. Portanto, já fizemos o levantamento dos requisitos, já se fez uma arquitetura, já se definiu a arquitetura, já se definiu o layout, como é que vai ficar o aspecto, e agora vamos então começar a produzir. Dentro desta fase, escolhe-se quais as ferramentas que nós vamos utilizar para produzir o site, pode ser o Wix, pode ser outra ferramenta qualquer. Dentro desta fase são criados milestones, ou seja, as datas e os produtos a entregar, onde deverá haver uma intervenção de agentes externos para validar cada um desses produtos. E também não só validar, mas garantir a qualidade do projeto. Nesta fase de produção, deve-se questionar sobre como é que eu vou fazer o site. Eu já sei que vou utilizar o Wix, por exemplo, mas vai ser preciso ter um executável? Vou utilizar Flash? HTML5? Vai ser para abrir em que browser? Qual é a resolução que vai ter? O produto pode ser grande ou vai ter que ser depois distribuído também por CD? É importante não esquecer que estamos a desenvolver o site para o cliente e sugerir que haja primeiramente uma versão draft do site para depois, ou da imagem, para depois fazer ajustes. A fase de implementação corresponde à disponibilização do site online. O site pode ter sido desenvolvido offline e nesta fase vamos disponibilizá-lo online para depois poder efetuar os testes. Ou então o site foi desenvolvido online, como o Wix, mas para que fique visível para outros utilizadores, nós precisamos de proceder à publicação do site real. Depois de se desenvolver, no ambiente real, passa-se à revisão. Na revisão é importante detectar pequenas correções, é preferível que haja mais do que um revisor e não ser nenhum deles a pessoa que desenvolveu o site. É preferível que os dois ou mais revisores não conheçam o trabalho. Vejam qual foi o levantamento da informação e depois o resultado. Na fase de controle e testes, geralmente esta fase é feita em conjunto com a anterior fase de revisão, mas o principal foco desta fase é a eficiência. O site que desenvolvemos é eficiente? E se formos muitas pessoas a aceder ao mesmo tempo? Como é que estamos em termos de segurança do sistema? Em termos de desempenho? Muitas vezes, quando acedemos várias pessoas, o site deixa de funcionar. Portanto, vamos ter a necessidade de fazer estes testes. Como? Se o site está na internet, devemos utilizar também, por exemplo, o Google Analytics para verificar quantas pessoas acedem, de onde é que acedem, saber os perfis dos utilizadores e validar se os objetivos são